Céu da semana, o que esperar dessa semana dos dias 17 de março a 23 de março de 2025? Gente, essa é uma semana muito especial para nós, é uma semana muito importante para nós e é uma semana que, ao longo dos próximos dias, eu vou liberar muitos conteúdos sobre um evento que está acontecendo nesse dia 20 de março, que é a entrada do Sol em Áries. E para nós que nos alinhamos com astrologia, que falamos sobre isso, que estudamos sobre isso, temos o nosso ano novo astrológico, tá bom? A virada do ano, para quem se orienta pela astrologia, quem usa muito astrologia, acontece no dia 20 de março, não é no nosso Réveillon, como a gente está tão acostumado a usar aqui na nossa cultura, né? Então, a gente tem um evento muito forte acontecendo essa semana, muito importante. Eu vou trazer muito sobre isso. Esse vídeo a gente não vai dar muitos detalhes sobre o ano novo astrológico, porque eu preciso de um vídeo para só falar sobre isso, tá? Mas a semana tem muito essa pegada de uma virada de ciclo. A semana tem uma forte pegada de virada de ciclo. Só que esse ciclo, ele não vira de uma maneira rápida, tá? A gente tem que entender que nesse momento a gente tem alguns planetas retrógrados no céu. Olha, Vênus está retrógrada desde o dia 1 de março. Olha aqui no meu calendário, ó. Desde o dia 1 de março, quando o mês de março começou, quando ele abriu, Vênus começou o seu movimento retrógrado, tá? Trazendo para nós um mês inteiro, né? Esse terceiro mês aí do ano, em que várias relações iam ser revistas, reavaliadas. Eu pensando quem tem espaço na minha vida ou não, eu avaliando quem faz sentido eu manter na minha vida ou não, e atribuindo às pessoas que estão na minha vida novos significados, né? Então, antes eu esperava tal coisa de uma pessoa, agora eu não espero mais, né? Antes eu achava que tal pessoa era essencial na minha vida, ou eu não me conectava com tal pessoa, e agora eu venho para falar: peraí, ó, essa relação precisa ser ajustada, aquela também. Então, ainda estamos nessa virada de ciclo nas nossas relações e ainda estamos avaliando muitos relacionamentos, tá? Apesar que Vênus, nesse momento, tá. Nessa semana, ela parece mais esclarecida, ela parece com algumas ideias mais assentadas, tá? Do que, por exemplo, no começo do mês, em que essas reavaliações estavam muito mal direcionadas ainda, tá? Outra situação, a gente também no dia 15 teve Mercúrio começando o seu movimento retrógrado, né, até dia 7 de abril. Também já gravei vídeo sobre isso, recomendo que você venha assistir, é um dos meus últimos vídeos, tá? Para somar tudo isso, a gente também teve no dia 14 um eclipse lunar, né, em Virgem. Então, vocês veem como todo o céu, ele vem apontando para resgatando algumas coisas do passado, tá? Com Mercúrio retrógrado, reavaliando coisas que eu ainda não realizei na minha vida, que eu queria ter feito e não consegui fazer, essa energia do inacabado, de eu precisar de coragem para resgatar algo que eu queria fazer, ainda tendo que trabalhar uma fala impulsiva, tá, nesse momento, ainda tendo que ter cuidado na semana para que esses imprevistos gerados por um Mercúrio retrógrado não nos prejudique tanto, porque a gente fica com a cabeça mais cheia, são muitos assuntos para que a gente consiga filtrar. Então é normal que o Mercúrio retrógrado ele traga para a gente essa sensação de que algumas coisas não foram bem fechadas, não foram bem acabadas. Tem algumas conversas que eu preciso ter, mas eu tenho que pensar antes de ter, tá? Não dá para eu ter de uma forma impulsiva. E além de tudo, aquele eclipse do dia 14 também deixou a gente com as emoções muito afloradas. Essa semana é uma semana que começa ainda na energia de uma lua cheia, que se formou no próprio dia 14, tá? Que junto com o eclipse lunar. Tá? A lua só vai ficar minguante no dia 22 de março, tá? Então, quer dizer, vai ser depois do ano novo astrológico e vai ser uma lua minguante em Capricórnio. Então, toda semana é uma semana intensa em termos emocionais, em que a energia de peixes está diminuindo um pouco a sua energia e que a energia de Áries está ganhando um foco maior, tá? Além disso tudo, pensa que a gente está deixando um olhar sensível, empático, espiritual, imaginativo para migrar para uma postura com esse Sol em Áries do dia 20, mais ousada, incisiva, corajosa, impetuosa, impulsiva também. Então tem essa transição de energias, tá? Do dia 19 para o dia 20. E o próprio dia 19 é um dia muito espiritual. Nem é porque a Lua tá chegando em Sagitário nesse dia, porque também tá? Mas Sol e Netuno, que é um planeta que fala de imaginação, intuição, espiritualidade, arte, estão juntos. Então eu me sinto mais artístico, eu me sinto mais espiritual, eu me sinto profundamente sensível. Eu posso sonhar. Essa é uma semana de virada de ciclo.
Então, eu sonho sobre coisas que ficaram no meu passado. Eu sonho sobre coisas que têm a ver com a minha ancestralidade, com as minhas memórias, com as minhas vivências, com os meus traumas que eu tô tentando curar aqui de alguma maneira, né? E posso também sonhar, se não for com coisas do passado, com coisas que eu desejo, com coisas que eu quero, com coisas que ainda estão para serem concretizadas nesse ano novo astrológico, que está se formando no dia 20 de março, às 6h01 da manhã, no nascer do sol. Quer mais, né? Isso é um privilégio aí do Brasil esse ano, né? A gente vai ter esse ano novo astrológico aí nas primeiras horas da manhã com o raiar do sol, tá? Outras situações que a gente tem também. Essa semana, então, eu tenho que entender que sensibilidade alta. Ah, mas como que tá para trabalho? Como que tá para os negócios, para as minhas atividades do dia a dia? E aí, como que tá para isso? Gente, vou até colocar para vocês aqui uma influência lunar da semana. Peraí que vocês vão ver que vai mudar um pouquinho o calendário, que eu vou colocar a lua aqui nessa salada que a gente tem, tá? Peraí, ó. Veja, a lua, ela vai chegar em Escorpião na segunda-feira, bem cedo, 4h30 da manhã, tá? Lua em Escorpião na segunda, Lua em Escorpião na terça e Lua em Escorpião durante boa parte da quarta-feira, tá? Que ela vai chegar em Sagitário só às 5h16 da tarde. Lua em Escorpião na segunda e terça, tenho dias produtivos? Posso ter. Posso ter dias produtivos, determinados, muito intensos, tá? Dias em que eu tô numa abordagem tudo ou nada e que eu tenho que também ter cuidado com certo imediatismo. No entanto, existe uma coragem, tá? Até porque essa lua tá recebendo um aspecto bom de Marte, principalmente na terça-feira. Então a gente tem mesmo com Mercúrio retrógrado, olha, alguns imprevistos nos negócios, porque é difícil a gente prever tudo nesse campo operacional com Mercúrio retrógrado, né? O comércio meio difícil de prever. A minha mente muito cheia de atividades, muito cheia de coisas para resolver, então é difícil filtrar alguns pensamentos, mas existe uma determinação, existe, tá? E existe um desejo que eu tô começando a acessar, mesmo antes do Sol entrar em Áries no dia 20, tá? Na quarta-feira, no final da tarde, como que tá esse dia? Esse dia tá ruim? Não. Só que tá um dia que ele tá meio aéreo. Tá? Ele tá meio disperso, porque Sol e Netuno estão se encontrando. Então tem uma pegada muito grande. Eu não consigo entender tudo o que acontece comigo nesse dia 19. Eu não consigo entender tudo o que acontece comigo nesse dia 19. Eu tô muito sensível, ao mesmo tempo eu sinto que eu tô curando alguma coisa dentro de mim. Se eu me alinho com alguma atividade terapêutica, se eu me alinho com alguma atividade de autoconhecimento, eu mergulho muito dentro de mim. Se eu tento meditar nesse dia, pode ser que eu medite muito profundamente, né? Eu tenho que aproveitar esse aspecto sensível e sensitivo, tá? Só que se eu tenho que trabalhar e realizar minhas coisas, eu também tenho que ter uma certa separação. Isso que eu não sei se está acontecendo tanto, tá? Porque apesar da gente até ter uns bons aspectos aqui de outros planetas à Lua, eu sinto que essa dispersão, essa dissolução tá muito no ar nesse dia 19. Por outro lado, para o campo emocional, pode ser que a gente esteja conseguindo curar realmente alguma coisa, tá? A gente tem que avaliar isso. Bom, no dia 20, a gente vai ter a formação do ano novo astrológico, tá? No dia 20, às 6h01 da manhã, vai ter vídeo falando só sobre isso, tá? Mas é um dia em que a gente tem um resgate energético muito grande. Um resgate energético muito grande. Eu tenho essa sensação de que eu tô saindo de uma concha, começando um ciclo novo, percebendo desejos de coisas que eu quero concretizar nesses próximos 12 meses, tá? Tem uma energia de Áries, coragem, força, desejo também, né? E também uma energia meio difícil de ser totalmente direcionada nesse curto prazo, porque ela vem como um fogo. A gente já tem Mercúrio em fogo, Vênus em fogo, né? Então, claro que o fogo tá ganhando força no céu, cuidado para não ficar impulsivo, mas não tem nenhum indicativo que fala assim, nossa, o dia profissional do dia 20 tá ruim. Não. Você tem que conduzir suas atividades, você pode conduzir, pode ser um dia inspirado. Se você tiver um momento para se alinhar com esse céu e falar, gente, deixa eu mentalizar aqui o que eu quero pro meu ano novo astrológico, acho que vale muito a pena. Pensa no fogo, pensa em Áries, pensa no seu desejo, pensa no seu propósito de vida, né? E talvez seja uma oportunidade que a gente tá tendo aí de mentalizar alguma coisa, tá? Na sexta-feira, a gente tem uma Vênus que recebe um aspecto melhor de Plutão. Por isso que eu falei que Vênus está melhor orientada aí. E dia 20, 21 e 22, principalmente os dias 21 e 22, são muito voltados para as nossas relações. O dia 21 é melhor para relacionamento do que o dia 22. A sexta é melhor que o sábado, tá? A sexta, a gente tem uma Vênus que ela se cura de alguma maneira com esse Plutão. Algumas relações estão mudando, mas eu permito que elas mudem. Algumas pessoas estão saindo da minha vida, mas eu permito
permito que elas saiam, outras estão entrando, eu permito que elas entrem, né? Então tem uma capacidade de delegar um pouco esse controle e usar um certo magnetismo para julgar as relações, mas ainda colhendo muitas coisas boas que a gente tem nos nossos relacionamentos, tá? Para trabalho, a sexta-feira é meio difícil, tá? Já não é tão produtiva quanto, por exemplo, o dia 20, que ainda dá pra gente conduzir bem algumas atividades, tá? Mas a sexta-feira é um dia que eu não tô tão organizado assim profissionalmente, tá? No sábado, a gente tem uma lua minguante acontecendo, tá? O Sol e Vênus estão se encontrando e Vênus está retrógrada. Então, o dia 22 é um dia muito voltado para relacionamento, só que ele é muito intenso. Ele é muito intenso, eu espero muito das pessoas, algumas falas dentro dessas relações. Eu não me organizo tanto para ter, então pode ser que eu esteja idealizando muito algumas pessoas, que eu esteja sonhando muito com algumas pessoas, às vezes até ela não tá conseguindo me entregar tudo que eu espero dela, tudo que eu espero dele, tá? Então, assim, cuidado com esse dia 22 para não exagerar na sua expectativa com as pessoas, tá? A lua tá se formando minguante em Capricórnio, é uma lua que tem vários aspectos tensos, tá? E a gente vai ter que pensar, mas não falou que o dia 20 é o início de um ciclo novo? No dia 22 tem lua minguante? Tem, porque as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo no céu, e a semana inteira é uma semana de virando o ciclo, tá? Essa sensação de ciclos virando continua até o final do mês, tá? Então não é que eu tô virando um ciclo aqui essa semana e deixei para trás os meus traumas e me renovei. Não, eu tenho aqui, cara, 13 dias, 13 dias não, 13 dias, é isso mesmo, tá? Do dia 26 ao dia 29, tá? Eu calculo isso sim, tá? Sabe por que esse tempo todo? Porque a gente vai ter uma lua nova se formando no dia 29 com eclipse solar. Então, todo esse fechamento de março é voltado à transformação. Todo esse fechamento de março é muito sensível. Todo esse fechamento de março é muito voltado a resgatar desejos e a gente já tá sentindo isso nessa semana, tá? Já sabe alguns dias melhores e piores para trabalhar, né? Mas sabe que a formação da lua minguante do dia 22 vai mostrar para nós ciclos que ainda precisam ser encerrados, muitas vezes falando das nossas responsabilidades, para que a gente não arraste um monte de preocupação para a finalização do mês no dia 29, tá? E o domingo a gente tem essa lua ainda em Capricórnio, recebendo uma oposição de Marte, um dia meio estressado, tá? A segunda-feira, dia 24, vai ser bem produtiva, tá? Mas o dia 23, ele ainda é um dia meio estressado, um dia que eu até consigo me curar em algum sentido com esse Sol e Plutão, mas no campo emocional essa irritabilidade é um pouco mais alta. Tudo bem, minha gente? Então, um resumo de uma semana que não dá para resumir, tá? E um resumo de uma semana que a gente tem eventos que a gente vai ter que comentar em muitos outros vídeos também, mas aqui dando uma prévia, tá? Aproveita para curtir o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse vídeo chegou para você, o que que você está planejando para sua semana e o que que você está planejando para esse ano novo astrológico que acontece no dia 20. Eu também realizo consultas individuais, faço revolução solar, as informações estão aqui embaixo na legenda e todo domingo tem live 10 horas da manhã. Eu espero você, tenho certeza que você vai se interessar, vai gostar aí dos nossos temas de live que a gente está sempre trazendo as pautas mais importantes ou mais em vigor aí desse universo da astrologia. Um grande beijo, boa semana.